Olá pessoal, tudo bem? A gente chega agora na nossa última aula de macroeconomia 1. Tá? Essa última aula de macroeconomia 1 vai conversar sobre a relação entre o crescimento da moeda nominal, a inflação e o produto. Tá? Eu vou trocar a cor aqui da caneta para ficar mais fácil de visualizar. Tá? Então, vamos lá. Ó, vou trocar aqui. Bem, fazendo ao vivo, né? E para a gente poder estudar a relação entre o crescimento da moeda nominal, tá, com a inflação e o produto, a gente vai caminhar por aquilo que ao longo, tá, das 8 aulas anteriores a gente desenvolveu. Tá? Então a gente vai ver como é que produto se relaciona com desemprego e como é que emprego barra desemprego se relaciona com inflação. Tá? E aqui a gente vai precisar de alguma forma dar um choque na economia. O choque que a gente vai dar é o crescimento da moeda nominal. Tudo bem? Então, para isso, a gente vai usar basicamente o que vimos, né, ao longo do curso como um todo. Tá? A gente viu por meio da relação oferta agregada com demanda agregada, que vem lá do tópico 7, tá? Como é que produto e nível de preço se relacionam. Tá? Quando a gente entrou no tópico 8, a gente inseriu a Nairu ou a Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, então a taxa de desemprego não aceleradora da inflação, a gente viu isso no último tópico, tudo bem? E por meio dessas três variáveis, produto, inflação e desemprego, tá, a gente vai ditar a dinâmica, tá, de como que choques do crescimento da moeda nominal impactam inflação, produto e, claro, quando trouxer esses dois, traz também o desemprego. Tudo bem? Nós temos três variáveis para ditarmos a relação, a gente vai precisar de três equações para entender o relacionamento entre, tá, produto, desemprego, inflação e quem é que causa o choque? Crescimento da oferta, tudo bem? De moeda, tá? Então, as relações que nós temos, duas vocês já conhecem bem, tá? Eu vou começar por essas duas, a 2 e a 3. A primeira é a curva de Phillips, que relaciona, tá, o desemprego com inflação, tudo bem? É a oferta agregada, tá? Nós vimos isso até a aula passada, o tópico 8. Outra que vocês já conhecem, vem lá no tópico 6, é a demanda agregada, que relaciona, tá, a oferta de moeda, que é quem a gente vai fazer o choque, em quem faremos o choque, tá, com o produto. E tem lá, tá, na oferta de moeda, se vocês se lembram, um P, porque essa oferta de moeda é uma oferta de moeda real, tudo bem? E tendo esse P lá, a gente vai tornar isso uma dinâmica e vai colocar, tá, a inflação ali no meio. Então, o que é a inflação? É a velocidade da variação dos preços. Tá? Então, a gente vai, de alguma forma, quando chegar lá vocês vão entender, a gente vai relacionar a inflação com moeda e o produto por meio, tá, da demanda agregada. E o que tem de novo, né? O que tem de novo é essa lei de Okun, que relaciona o que? Produto com desemprego. Isso daqui é a única coisa nova, tá? Bem, para a gente poder responder a maneira pela qual o crescimento da moeda nominal impacta a atividade, ou seja, produto, né, e junto com o produto, emprego, a inflação, né, essas três relações aqui se relacionarão, tá? A gente vai criar, e daqui a pouco a gente chega lá, uma lógica, tá, de interação entre essas três relações, tudo bem? E aqui a nova, aqui, repito mais uma vez, é exclusivamente a lei de Okun. O que é a lei de Okun? Tá? Vejamos, a lei de Okun vai relacionar produto e emprego, tudo bem? Só que a gente sempre vai olhar pelo desemprego, porque a gente caminha, tá, com uma lógica da taxa natural de desemprego, a gente caminha com uma lógica de qual é o máximo que aquela economia consegue empregar para produzir alguma coisa. Tudo bem? Então, a gente
lida aqui, sobretudo, com a variável desemprego, mas tudo bem, ela é inversa do emprego. Então, quando eu disser que a lei de Ockham lida, tá, com emprego e produto, ou desemprego e produto, tá, entendam basicamente como a maneira pela qual variações do produto são causadoras de variações do nível de emprego. Então, o nível de emprego sempre vai vir no lado esquerdo da equação e a variação de produto vai vir no lado direito, ditando, portanto, o comportamento do emprego / desemprego na economia. O que a gente vai fazer agora é uma complexificação ligeira aqui do processo. Qual é a complexificação? Até agora a gente supôs, tá, inclusive usou essa relação para formar, tá, a curva de Phillips e para entender lá atrás a curva de oferta agregada. A gente sempre supôs que as variações do emprego eram proporcionais às variações do produto e que todo aumento, tá, de emprego se traduzia em mesma proporção em redução do desemprego. Portanto, aumentou, tá, o emprego em 3 pessoas, o desemprego cai em 3. A gente vai relaxar isso daqui, a gente vai criar uma desproporção aqui dentro, tudo bem? E como é que a gente vai criar uma desproporção? A gente vai inserir aumento de produtividade e ampliação da força de trabalho, tá? O aumento, tá, da produtividade vai fazer com que toda vez que o produto se expandir, nem sempre a gente vai ter expansão do emprego. Tá? Por exemplo, se a gente aumentar a produtividade, aumentar o número de turnos na economia, a gente basicamente vai fazer com que, tá, a gente gere mais produtos sem necessariamente gerar mais emprego. Tudo bem? O segundo ponto, o aumento da força de trabalho, quer dizer que quando a gente tem uma variação do emprego, não necessariamente isso vai causar a mesma redução, tá, no desemprego. Então, aumentou 3%, para dar um exemplo, tá, o nível de emprego. Isso não quer dizer que o nível de desemprego cai em 3%. Por quê? Tá? Porque L, que é a nossa força de trabalho, pode crescer mais rápido que a variação do próprio emprego. Então, aqui a gente está complexificando. Tá? Então, por exemplo, nesse exato instante, 3 pessoas foram empregadas, mas 5 pessoas entraram, tá, no mercado de trabalho, e desse jeito o que nós temos? Nós temos um aumento, né, no desemprego de 2, mesmo o emprego tendo crescido. Tá? Então a gente está complexificando aqui as nossas relações, e nessas relações a gente vai ter, tá, só uma característica que vai trazer um conceito novo importante para a gente. Qual é o conceito novo importante para a gente? A taxa normal de crescimento. O que é essa taxa normal de crescimento? É o quanto que o país precisa crescer para manter a variação de desemprego igual a zero. Ou seja, para o desemprego, tá, não aumentar entre um período e outro, T e T-1, tá? Qual é o crescimento que é necessário que aconteça? Bem, chamaremos isso de taxa normal de crescimento. Tá? E essa taxa normal de crescimento terá essa variável como simbolização, tá? Como símbolo. Qual é essa variável? G de growth. Tá? Growth do que? Tá? Do yield, que é o Y aqui. Essa barrinha mostra qual é o crescimento necessário para que o desemprego não se aplique no tempo. O desemprego agora considera duas coisas, duas desproporções. A primeira delas é a desproporção entre variações do produto, tá, e variações das quantidades empregadas de pessoas para produzirem tal produto. Agora está em desproporção. Vejam aqui, tá, é o nosso item 1 ou o nosso item 2 que explicam, tá, as nossas flexibilizações 1 e 2 que explicam a razão pela qual essa desproporção acontece. E nós temos uma segunda desproporção, que é, tá, o aumento do emprego não é proporcional à redução do desemprego. Expliquei para vocês aqui por que isso pode acontecer para cada uma das nossas flexibilizações, e o resultado final é que, para que a gente tenha, tá, uma taxa de desemprego constante ao longo do tempo, a gente precisa chegar a essa taxa normal de crescimento. Tá? Essa taxa normal de crescimento é simbolizada por GY bar. Tudo bem? Bem, a gente está construindo a lei de Ockham. E agora a gente vai formalizar a lei de Ockham. Simples, tá? Não se inibam. Tá? Esse beta aqui meramente vai medir, tá? Bem, só para simplificar para vocês. A lei de Ockham me diz que o emprego na sociedade, ou desemprego, é razão do produto. Tudo bem? Isso daqui a gente já conversou rapidamente, tá? Mas a gente falou sobre isso nesse slide aqui, ó, veja. Tá? É a nossa relação nova 1. Tá? Quando a gente voltou para cá, para poder formalizar,
eu supus que vocês já sabem que há uma relação de o desemprego ser a variável a ser explicada, enquanto que a variável explicativa é o produto. A gente vai colocar isso numa fórmula, então a maneira funcional exige que exista uma relação entre quanto que as variações do produto causam de variações no desemprego, tá? O nome dessa variável, que vai medir o número, tá, do quanto que variações no emprego, no produto, causam de variações no emprego, o nome desse parâmetro é beta. Então, o beta é o número que me diz o seguinte: variou a produção, tá, X em relação ao seu nível normal, variou Y o emprego, tá? A gente vai olhar sempre pelo desemprego, mas não importa. Variou o desemprego, tá, em Y em relação ao seu nível anterior. Portanto, aqui está, tá, a causa, aqui está o efeito. Qual é o tamanho dessa variação, tá? Dependerá do parâmetro beta aqui. Então, beta é só o parâmetro que liga a variação do produto com a variação do desemprego, tudo bem? Isso a gente vai ver mais para frente algumas fórmulas simples de cálculo disso para exemplificar para vocês. Mas, em nível geral, o que a gente vai ter, né? Toda vez que o produto efetivo for maior do que o crescimento normal, tá? A taxa normal de crescimento, a gente vai ter, tá, uma redução do desemprego. Tudo bem? Sempre que a taxa normal de crescimento do produto ficar maior do que o produto efetivo, portanto, a taxa normal, o produto poderia crescer até 3%, mas cresceu 2%, a gente vai ter o desemprego desse período sendo maior do que o passado. Desemprego deste período sendo maior do que o passado, desemprego cresceu, sim. Tá? Então, a lei de Okun trava essa relação aqui de forma geral, tudo bem? O impacto numérico vai depender desse beta, tá? Que mede o quanto essa variação acontece se a gente estivesse fazendo 1 para 1, por exemplo. Tá? Então, guardem a lei de Okun, é assim que ela está estruturada, e a leitura, tá, da lei de Okun é essa daqui. Crescimento efetivo do produto maior do que o normal, menor desemprego. Crescimento, tá, normal do produto, aquilo que o produto pode ao máximo crescer para manter o desemprego estável. Tá? Crescimento normal maior do que o crescimento efetivo, a gente tem aumento do desemprego. Tudo bem? A segunda das nossas relações necessárias é uma velha conhecida, a curva de Phillips. Eu não vou gastar tanto tempo aqui para explicar a curva de Phillips, só vou dizer que o tópico 8 do nosso curso de macro falou demais da curva de Phillips. A curva de Phillips diz, né, que a inflação em um país é função da variação, então vou colocar em variação. Taxa de variação da inflação no país é função da variação do emprego em relação ao seu nível natural, de forma que a gente tem o seguinte: se a taxa de desemprego, tá, efetiva do país é maior do que a natural, cai a inflação. Isso quer dizer basicamente o seguinte: o país poderia ter desemprego até de 5%, tudo bem? Mas ele está com desemprego de 8%, ou seja, ele está indo além do número de desempregados do que ele precisava ir. Tá? Ele aguenta ter mais empregados ou menos desempregados, mas não efetivou isso daí. O que acontece com a inflação? Cai. O contrário é verdadeiro. Portanto, se a gente tem 3, por exemplo, tá, de taxa efetiva de desempregados, mas esse país só poderia ter no máximo 5% de desempregados, a inflação vai subir. A gente viu muito isso lá no tópico 8, na aula 8, tá? Então não vou perder tanto tempo aqui para a gente poder andar. Né? Vejamos, a relação da demanda agregada também nos é uma velha conhecida, tá? A gente viu essa relação lá no tópico 7, por isso que as aulas são sequenciais, tá? Mas a gente viu isso daqui como sendo a grande simbolização final da relação de demanda agregada. Pois bem, o que a gente vai fazer agora, porque a gente está interessado em estudar, que é a relação entre crescimento nominal de moeda, né? Inflação, atividade econômica, tá? O que a gente está interessado, como a gente quer saber como é que variações da moeda, tá, causam impacto sobre inflação, tá, e produto, para isso a gente vai fazer algumas simplificações. Veja, o que a gente precisa é da moeda. Moeda causando variações, tá, no produto e na inflação. Eu coloquei para cima aqui só para exemplificar, poderia ser para baixo. Variações de moeda, a gente vai trabalhar com crescimento, é isso que importa. Tá? Vocês vão entender por que daqui a pouquinho. Causando variações da inflação e do produto. Então vamos, para simplificar, ignorar o gasto do governo e a tributação. Ou seja, a gente saiu da política
a fiscal e manteve só a política monetária. A segunda simplificação é que a gente vai ter a relação entre a oferta real de moeda e o produto, tá, sendo uma relação linear, tá, e a gente vai entender a maneira pela qual variações da oferta real de moeda impactam o produto da economia, tá? Tirem esse positivamente daqui, não sei como que isso entrou, tá? Tirem isso daqui. Então, o que a gente vai analisar é a maneira pela qual as variações, né, no estoque de moeda causam variações no produto, e a gente só vai assumir que existe uma relação linear aqui que vai ser colocada dentro, tá, da maneira funcional pela qual essa relação opera, né? Então, olha só, se vocês estão tentando entender a maneira pela qual impactos na oferta real de moeda, né, causam variações no produto, que é a nossa DA simplificada, porque a gente tirou a política fiscal, onde é que está a maneira pela qual essa causa-efeito acontece? Está lá na nossa velha conhecida LM, tudo bem? Que vem lá do tópico 4, lá de 10 mil anos atrás, tudo bem? Então a gente vai ver isso aqui acontecendo, mas antes de a gente ver a LM acontecendo, tá? Vamos fazer tal qual fizemos aqui, por exemplo, para a curva de Phillips, e tal qual fizemos aqui para a lei de Okun, tá? Vamos fazer uma transformação da demanda agregada que está em nível, tá, para taxas de variações. Percebam, a gente está colocando todas as variáveis, todas as relações em dinâmica econômica. Tá? Então, para isso, vamos pular os cálculos, mas seria uma derivação simples de fazer. Tá? E a gente vai transformar a variação do produto no período t, tá, na variável GYT, tudo bem? Então aqui, ó, vamos tirar só esse negocinho daqui, tá? Para a gente ter a variação efetiva do produto em determinado período, tá? Então tirei só o traço aqui de cima. Aqui a gente vai ter a variação da moeda. Então G growth, M de money, tá? Então a variação da moeda vai ficar, tá? GMT, que é o período, e a variação do preço é o PI, a gente está acostumado com isso, tá? A gente diferencia em relação ao tempo e vai chegar nessa relação dinâmica aqui que me diz que o crescimento do produto, GYT, então o crescimento do produto em determinado período, tá, é igual ao crescimento da moeda de determinado período, que tem que ser igual ao crescimento do produto, claro, e a dedução, tá, da inflação do período. Portanto, o crescimento do produto, tá, basicamente vai ser exatamente igual à diferença entre o crescimento da moeda e taxa de inflação, e a taxa de inflação, tá, e o comportamento dos preços. Então, vejam, isso daqui no fundo, a diferença entre o crescimento da moeda nominal e o nível de inflação dá o quê? Oferta real de moeda. Logo, o comportamento do PIB, tá, efetivamente depende do estoque, da variação, tá, real de moeda. Não é que depende, vai ser igual, tá, à variação do estoque real de moeda. O que isso está querendo dizer? Está querendo dizer que a moeda é neutra no longo prazo, ou seja, o crescimento da moeda nominal não vai impactar efetivamente no crescimento dos preços. Aqui tem uma primeira simbolização disso, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, só que chamar a atenção de vocês para essa característica do que a gente está falando. Tá? Mas vejam, o que a gente vai ter aqui? Se o crescimento, tá, da moeda nominal for maior que o crescimento da inflação, a gente tem uma dinâmica positiva no PIB, ou seja, se o crescimento da oferta de moeda real acontece, a gente tem um crescimento do PIB. Ao mesmo tempo, se a taxa de inflação for maior, né, do que a variação da moeda nominal, a gente tem um decrescimento do PIB. O que está por trás disso? Por trás disso está a relação LN, né? Então vamos só supor aqui que por alguma razão a gente deu um choque de redução, tá, da oferta de moeda. Ceteris paribus, isso daqui vai fazer o quê? Vai fazer um aumento de juros, pode ser sobre P, não tem problema nenhum, tá? Vai fazer um aumento de juros, o que vai reduzir o investimento e que vai reduzir em última instância Y. Então a gente relacionou MP com Y, tudo bem? Aqui está a DA. E por trás dessa história toda, o que está? LM. Tá? A gente já viu aqui, está o LM acontecendo,
Tudo bem? Absolutamente está o LM acontecendo e aqui a gente está no campo do IS. Tá? A gente não precisa da política fiscal porque ela, para simplificar, foi retirada. A gente precisa da política monetária que está aqui e ela acontece no mercado monetário e financeiro, que é do LM. Tudo bem? Bem, isso daqui é a relação de demanda agregada na sua forma dinâmica, não exclui a LM. E agora a gente chega, tá, na síntese da discussão das três relações necessárias para que a gente entenda a maneira pela qual variações no estoque da moeda, a gente vai estudar o crescimento da moeda nominal, causam variações da inflação e do produto. Tudo bem? Então vamos lá, isso daqui é uma síntese, tá? Lei de Ockham, a gente já entendeu, relaciona como explicada a variação do desemprego causada pela variação do produto efetivo em relação à taxa normal de crescimento do produto. Curva de Phillips explica o comportamento do nível de preços e a variável explicativa é a variação do desemprego. Esse taxa de desemprego natural a gente também chama de Nairu, tá? Taxa de inflação não aceleradora, taxa de desemprego não aceleradora da inflação. Tudo bem? Então, variações da taxa de desemprego efetiva em relação à natural causam variações na inflação. E a relação, tá, tem o seu número, o seu parâmetro dado por esse alfa aqui. Tudo bem? É a mesma coisa do beta que a gente já explicou lá atrás. É o relacionamento numérico entre a variação da variável explicativa e a variação da variável explicada. Tudo bem? E por fim, na forma dinâmica, nós temos a demanda agregada. Demanda agregada vai relacionar, tá, o comportamento do PIB efetivo com o estoque real de moeda, ou vamos transformar isso daqui nas suas duas variáveis explicativas, tá? O estoque nominal de moeda, mas a gente não está trabalhando agora com estoque, mas com a variação do estoque, tudo bem? G é growth, então a gente está trabalhando com uma dinâmica, né? E aqui a gente tem a taxa de variação, tá, da variação dos preços, tá? Tudo bem? Então é a taxa de variação dos preços que é a inflação, tá? Então nós temos aqui o delta P, aqui nós temos o delta M e aqui a gente tem o delta Y. Bom de economia é falar nessas variáveis porque elas precisam trazer automaticamente para a cabeça de vocês tudo o que a gente está dizendo. E se a gente quer estudar agora como é que variações da moeda, tá, causam impacto na inflação no produto, e quando causam produto também a gente vai relacionar pela lei de Ockham, tá, com o desemprego, se a gente está querendo estudar isso daqui, o que a gente precisa fazer? Bem, pela relação lógica, a primeira coisa que a gente vai ver é como que a variação do estoque de moeda impacta na dinâmica do produto. Então, é a demanda agregada. Quando a gente traz o produto, né, a gente vai ver como é que o produto impacta o emprego. Então, é a lei de Ockham, o segundo elemento a ser analisado. Por fim, a gente vai ver, né, como é que a variação do desemprego implica comportamento do nível de preços, tudo bem? Então, isso daqui é a inflação, aqui está a variação, tá, do desemprego. Isso daqui, portanto, está me dizendo, olha que doido, isso daqui é só didático, tá? Isso não existe. Está me dizendo que a inflação é uma função, escrevi igual árabe e israelense, né? Da direita para a esquerda, tudo bem? Mas isso daqui é só para ser didático com vocês. Está me dizendo que a inflação é uma função do desemprego. Onde é que a gente viu isso daqui? Tá? A gente viu isso daqui lá na oferta agregada, ou seja, lá na curva de Phillips. Portanto, a relação vai de DA para lei de Ockham e da lei de Ockham, tá, para a curva de Phillips, ou que é a mesma coisa para a oferta agregada. Tudo bem? Então essa é a forma de analisar o que a gente está pretendendo fazer aqui. Tá? Vejam só, para a gente poder fazer essa análise, eu sei que esse slide está cheio, mas dá para passar aqui de uma forma rápida. Para fazer a análise, né, a gente vai assumir aquilo que o mundo novo keynesiano assume. Tá? O que, que é? Que no médio prazo a gente está no ponto geral de equilíbrio da economia. Tá? Então a gente está no limite do que a economia é capaz de produzir e ela só vai ser capaz de alterar essa capacidade de produção no longo prazo, quando a gente tiver, por exemplo, melhoria do capital humano, aumento de produtividade, melhoria nas formas de produção. Então, longo prazo é que muda o limite máximo de produção de um país. Tá? O médio prazo é o ponto de repouso, tudo bem? Então, quando a gente tem uma mudança no longo prazo, a gente está mudando a posição do médio prazo. Tá? Mas a gente não está no longo prazo, isso daí é macroeconomia 3, não é aqui em macroeconomia 1. Tá? O que a gente vai ter aqui, portanto, é o médio prazo
no seu ponto de equilíbrio incapaz de ser alterado, e nisso, né, a gente vai ter um crescimento do estoque de moeda que é nominal, tá? Que é constante no tempo, tá? E a partir disso, a gente tem um comportamento dado Por que a gente está partindo do choque de moeda? Isso é importante, mas vejam, desde o começo a gente está falando disso, ó, dos efeitos do crescimento da moeda. Por isso que aqui, no médio prazo, a gente assume que o crescimento da moeda seja constante, e aí a gente vê qual é o impacto no produto, no desemprego e na inflação. Pois bem, tá? No médio prazo, a gente vai estar na Nairu, né? Que eu não vou falar de novo porque é, porque eu já falei algumas vezes hoje. Então, quando a gente está lá na Nairu, tudo bem? Isso quer dizer que, se a gente olha pela lei de Okun, por exemplo, isso quer dizer que a gente tem uma taxa de variação do desemprego que é igual a zero, tá? Mesmo com aquelas alterações que nós fizemos para complexificar o comportamento do mercado de trabalho. Mas se a gente está com uma taxa de desemprego de um período, por exemplo, T, que é exatamente a Nairu, e no período T-1, que a gente já estava no equilíbrio, também é igual a Nairu, a gente sabe que a taxa de crescimento efetivo do produto é igual à taxa de crescimento normal do produto. Tudo bem? Quando a gente está lá na DA, tudo bem? E a gente está vendo que a gente tem, né, uma taxa de crescimento da moeda que é constante, e dessa forma a taxa de crescimento efetivo do produto é igual à taxa de crescimento normal, tudo bem? E se a gente vai levando, tá, isso daqui para tentar entender o comportamento, por exemplo, dos preços, tá, a gente vai ver que basicamente a taxa de inflação, que depende da diferença entre o crescimento da moeda e o crescimento do produto, tá, vai ser uma taxa de inflação que permanece constante ao longo do tempo. E a taxa de crescimento da moeda, ela vai ser uma taxa de crescimento da moeda que permite exatamente que o produto efetivo seja igual ao produto real. Tá? O produto real não, o produto normal, tudo bem? Então, quando o produto efetivo, né, e o produto normal, a taxa, tá? Mas é para ficar mais fácil que eu estou chamando de produto. Então, quando a taxa de crescimento do produto efetivo é igual à taxa de crescimento, tá, normal do produto, a gente tem, tá, que o crescimento da moeda, esse GM aqui, que nós estamos chamando constante, mas está variando no tempo, tudo bem? Mas está variando em relação ao quê? Tá? Está variando em relação a, basicamente, garantir que o crescimento da moeda seja ajustado ao que é necessário para que o produto cresça a taxa normal. Então, para tentar simplificar essa relação toda aqui. Então, se o produto da economia pode ter uma taxa de crescimento normal de 3, o crescimento da oferta real, tá, de moeda vai ser igual a 3. Para isso, tá, a taxa de crescimento nominal da moeda vai ser ajustada à taxa de inflação para que essa diferença seja exatamente igual a 3, garantindo, portanto, que se tenha um crescimento da oferta de moeda que seja capaz de garantir, por exemplo, a compra de bens e serviços produzidos a mais entre um período e outro, que aqui no nosso exemplo, só para simplificar, nós estamos chamando de 3%, que é exatamente a taxa de crescimento normal do período. Então, a oferta real de moeda, né, vai crescer exatamente 3% também. E para isso, a taxa de crescimento, tá, da moeda nominal vai ser sempre constante. Então ela vai crescer 3%, 3%, 3% em relação a quê? A uma inflação, que nesse caso aqui tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então é isso que está sendo dito, tá, nesse tópico aqui. Isso tem um nome. O nome é crescimento ajustado da oferta de moeda, para garantir que a oferta real de moeda cresça exatamente, né, tanto quanto a taxa normal de crescimento do produto. Tudo bem? Por fim, tá? Se a gente tem uma taxa de inflação que é constante, logo, pela curva de Phillips, a gente vai estar no ponto de equilíbrio do produto efetivo exatamente igual ao produto natural. Tá? Então aqui, basicamente, é uma descrição dos pontos de equilíbrio, dos pontos de repouso do sistema no médio prazo. Nesses pontos de repouso, o que nós temos? Nós temos o produto crescendo a taxa normal de crescimento, nós temos a oferta real de moeda, tá, crescendo
exatamente aquilo que cresce o produto à sua taxa normal. E por fim, né, a gente tem a inflação também constante, ou seja, de um período a outro, sempre no mesmo patamar. Isso dado porque o produto crescendo à sua taxa normal e a oferta crescendo, a oferta de moeda crescendo, a taxa ajustada, tá, que elimina a inflação e, portanto, garante o crescimento real igual ao crescimento normal do produto, faz com que a gente tenha o desemprego efetivo naquele período T igual ao desemprego natural. Ou seja, só quer chamar a atenção que a economia está num imenso ponto de repouso. E a gente sabe que no médio prazo a economia, no mundo novo keynesiano, sempre está nesse ponto de repouso ou deve a ele tender se choques de curto prazo acontecem. Tudo bem? Né? Em síntese, foi o que eu acabei de falar para vocês, mas vou repetir porque isso didaticamente é muito importante. No médio prazo, o crescimento do produto é igual à taxa normal de crescimento do produto. Tudo bem? No médio prazo, o desemprego efetivo é igual à taxa natural de desemprego, a NAIRU. Né? E ambos são independentes da taxa de crescimento da moeda, ou seja, se a gente, por exemplo, der um choque expansionista de moeda, ou seja, se a gente aumentar o GM, tudo bem? O GM não é capaz de fazer com que a taxa natural de desemprego se altere e maior, tá, oferta de moeda na perspectiva novo keynesiana não é capaz de alterar qual é a taxa normal de crescimento do produto. Isso daqui é dado por condições estruturais da economia e essas condições estruturais não podem ser alteradas nessa perspectiva pela variação da moeda. A moeda, portanto, não causa impacto na taxa normal de crescimento do produto e no desemprego natural, pois, como eu acabei de falar para vocês, isso daqui só é alterado quando mudanças estruturais acontecem na economia, maior capital humano, por exemplo, tecnologia mudando, produtividade mais ampla, tá? A mudança das maneiras pelas quais a gente produz, ou seja, inovações tecnológicas. Só essas mudanças estruturais mudam a estrutura. A oferta de moeda não consegue impactar, tá, nestas estruturas. A moeda, portanto, é neutra nessa perspectiva quando a gente está no médio prazo. Tudo bem? Logo, isso daqui é importante, tá? Foi aquilo que quando eu estava discutindo lá na parte da DA, na aula de hoje, eu comentei que nós chegaríamos. E é isso, tá, que a gente acaba de resumir aqui. Tudo bem? Lá eu disse e falei, olha, mais para frente a gente vai ver isso daí. Tá? E agora a gente está vendo isso com maior profundidade. O que, enfim, crescimento da moeda causa nessa perspectiva aqui? Crescimento da moeda nessa perspectiva vai afetar exclusivamente o nível de preços da economia. Tudo bem? Vamos ver isso primeiro de uma forma não numérica, num exemplo não numérico, tá? E depois a gente vê com um pequeno exemplo numérico, coisa rápida também, porque isso daqui não é complicado. Então a gente está no médio prazo, né? A gente tem emprego efetivo igual ao emprego natural, a gente tem a taxa de crescimento efetivo do produto igual ao normal e a gente tem a inflação constante, tudo bem? A gente, portanto, está no médio prazo, vamos voltar para o curto prazo. Qual vai ser o curto prazo? A gente vai dar um choque na oferta de moeda, mas é um choque contracionista na oferta de moeda. Tá? O que vai acontecer? Pela demanda agregada, que a gente viu na lógica, que é o primeiro elemento que a gente analisa, menor oferta de moeda reduz a oferta real de moeda, o que aumenta a taxa de juros, tá? Reduzindo assim o investimento da economia e a taxa de crescimento do produto. Menor crescimento do produto faz com que a gente tenha uma taxa normal de crescimento do produto, aquilo máximo que o produto poderia crescer, que supere a taxa efetiva de crescimento do produto. Então, só para dar um exemplo simples, aqui a gente poderia estar crescendo 3%, mas a gente está crescendo só 2%. O que acontece? Maior, tá, desemprego na economia. A gente sabe pela curva de Phillips, ou pela oferta agregada, que maior desemprego na economia faz com que a gente tenha uma taxa de desemprego maior do que aquilo que a gente poderia ter. Portanto, a taxa de desemprego, por exemplo, vai a 6, mas a taxa natural de desemprego é 5. A gente poderia estar em 5. Toda vez que a taxa efetiva de desemprego é maior do que a taxa natural, cai a inflação. Isso quer dizer que a inflação do período 2019 vai ser maior do que a inflação do período 2020. Tudo bem? Então a relação está aqui dada, vai de 1 a 3, e toda essa relação começou com o choque que nós tivemos na oferta de moeda nominal, e esse choque foi contracionista, diminuiu-se
tá, a quantidade de oferta de moeda, tá? Então, quantidade de oferta de moeda quer dizer o seguinte: diminuiu-se o quanto de moeda se colocou em circulação entre um período e outro. Isso daqui, dado o nível de preço nesse momento, faz com que a oferta real de moeda diminua, o que causa via LM, depois IS, portanto em DA, todo o impacto no produto. O impacto do produto causa um impacto no desemprego, a gente vê isso pela lei de Okun, e desemprego implica o comportamento dos preços, a gente vê isso pela curva de Phillips. No final das contas, o que aconteceu em última instância? Tá? A política monetária contracionista, ela reduziu a dinâmica atual do produto, ela não mexe, a gente já sabe disso, na taxa normal de crescimento, que é uma questão estrutural, tá? Reduziu a inflação, por quê? Porque aumentou, com a redução da taxa efetiva de crescimento do produto, tá? Aumentou a taxa de desemprego em relação ao seu nível natural. Tudo bem? No final das contas, tudo que aconteceu com esse choque contracionista da política monetária foi uma menor taxa de inflação, a menor taxa do produto efetivo, do emprego efetivo, tá? O natural, o desemprego natural e o produto com sua taxa normal de crescimento, eles não são afetados pela variação da moeda nominal. Vejamos o mesmo exemplo agora colocando alguns números, tá? Então a gente tem o que? A gente tem no ano zero, tudo bem? Uma taxa de crescimento do produto que é normal do produto, que é igual a 3, a gente tem uma taxa de desemprego natural igual a 6, uma taxa de crescimento da moeda igual a 8%, os nossos parâmetros, né, numéricos, beta e alfa, tá? Daqui da lei de Okun, tá? E o alfa vai lá na curva de Phillips. Esses números são arbitrariamente colocados como 0,4, o beta da lei de Okun, e alfa da curva de Phillips igual a 1, tudo bem? Então, vamos ver aqui, isso daqui já dá um grande indicativo para a gente, tá? Qual é a dinâmica da inflação, tá, pela demanda agregada nesse país? A dinâmica da inflação, basicamente, se a gente recoloca os termos, tá, da demanda agregada, a gente vai ver que a inflação nesse país é igual à taxa de crescimento nominal da moeda 8, menos a taxa de crescimento do produto, se a gente assume que o produto, e a gente assumiu isso nesse instante, está crescendo a sua taxa normal, né, médio prazo é isso, logo a taxa de inflação é igual a 5. Tudo bem? Isso daqui é o médio prazo, isso daqui é o ponto de repouso do sistema. A oferta real de moeda vai ser igual a quanto? Bem, a gente já sabe disso. A oferta real de moeda acompanha necessariamente, né, aquilo que o país tem capacidade de produzir a mais. O que o país tem capacidade de produzir a mais aqui? Tá? 5% a 3%, que é a taxa normal de crescimento do PIB. Está aqui. Tudo bem? Então, toda moeda real que entrar na economia, que for além do crescimento dos preços, precisa comprar aquilo que de novo existe. O que de novo existe nesse país? Taxa normal de crescimento do PIB. Tudo bem? Porque a gente está no médio prazo, logo ela está em equilíbrio. Tá? Então, qual vai ser a oferta real de moeda? Mais uma vez, a gente opera pela própria DA, se quiser. Tá? Mas vamos para um caminho mais simples aqui, que é linearizando, a partir de uma diferenciação pelo tempo, né? A oferta real de moeda. Então a gente tem, qual é o crescimento da moeda nominal? 8. Qual é o crescimento, tá, da inflação nesse país? 5, a gente acabou de calcular. Então qual é o crescimento real da moeda nesse país? 3, tudo bem? Por que esse 3 é relevante? Porque ele é exatamente igual à taxa de crescimento normal, tá, do país. É aquilo que eu acabei de falar. O PIB do país expandiu-se 3%. O que a moeda real, com capacidade de poder de compra nesse país, precisa expandir? 3%. Por quê? Porque ela vai adquirir esse PIB que acabou de se expandir. Tudo bem? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar dois choques na economia. Vai dar um aperto monetário, portanto, um choque contracionista, reduzindo a oferta de moeda, em que a oferta de moeda vai decrescer 2,5%. Depois a gente vai fazer, no caso 2 aqui, uma expansão monetária em que a oferta de moeda vai crescer, tá, em 2,5%. Isso daqui é o caso que a gente está, desde o começo, querendo estudar, os efeitos do crescimento da moeda, tudo bem? Então, essa expansão da moeda está relacionada com o que a gente efetivamente quer chegar aqui, para ver se a moeda tem efeitos reais. A gente já sabe que não, acabamos de ver que não, nos dois últimos slides da nossa conversa. Bem, no caso 1, façamos aqui já um grande indicativo de qual vai ser o crescimento, tá, da moeda real nesse país. O primeiro caso é do aperto monetário. Então, vejamos, né? A gente tem quanto de expansão da moeda aqui? A gente tem de expansão da moeda 8, né, que era a nossa expansão inicial, mas agora esse 8 vai ser
reduzido em 2,5. Isso faz com que a gente tenha um crescimento nominal da oferta de moeda de 5,5. Qual é a nossa inflação? Bem, a nossa inflação são 5, tá? Então está aqui. Qual é o crescimento real do estoque de moeda dessa economia? 0,5%. Isso daqui vai ser o crescimento do PIB, tá? Por que vai ser o crescimento do PIB? Porque vai ser o que sobrará de moeda com capacidade de comprar efetivamente novos bens e serviços. Comprar novos bens e serviços é crescimento do PIB. Primeira aula desse curso de macroeconomia que explica o crescimento do PIB é o crescimento real, tudo bem? Então, lá pela demanda agregada, quando a gente pega a formulinha, a relação da demanda agregada, a gente vê qual é o crescimento do PIB nesse período T aqui. Qual vai ser? Tá? O crescimento do PIB nesse período T vai ser, tá? Crescimento da moeda nominal 8, que é o que a gente tinha, menos o aperto monetário, 2,5, tirado a inflação. Quanto que é a inflação? 5, a gente já calculou. Qual é o crescimento do PIB nesse período T? 0,5. Está bem longe do crescimento normal, né? Então vamos ver o impacto dessa distância entre o crescimento efetivo do PIB e o crescimento que ele poderia ter normalmente. Como é que a gente vê isso? Lei de Okun, tá? Então eu coloquei aqui a lei, a relação matemática da lei de Okun, e aqui embaixo a gente só distribuiu, tá, os dados, de forma que o resultado no emprego ou no desemprego, tá, do menor crescimento do PIB por conta do aperto monetário vai ser o quê? PIB cresceu menos em relação ao a sua possibilidade normal de crescimento, a gente tem um aumento do desemprego. Qual vai ser o número desse aumento do desemprego? Quanto que o desemprego cresce entre um período e outro? 1%. Tá? Aqui está a conta, tudo bem? Então a gente tem o resultado aqui, ó, de menos 2,5 nesse termo, menos 2,5 multiplica menos 0,4, o resultado final disso é 1. Então o desemprego aumentou em 1. A gente sabe que o desemprego aumentou em 1%, tá? A gente já sabe pela curva de Phillips que vai acontecer alguma coisa em sentido contrário na inflação. Façamos as contas, o que é isso? A taxa natural de desemprego são 6, traga essa taxa natural de desemprego para cá, tá? A taxa natural de desemprego são 6, o desemprego aumentou em 1, então a taxa efetiva foi para quanto? 7. Né? Qual vai ser o resultado disso no comportamento da inflação? O resultado que sai daqui é 1, a gente tem um símbolozinho negativo, o alfa está aqui é igual a 1, por isso que não apareceu nada mais, isso daqui ó, é 1 que é o alfa. Como é que você sabe disso? Daqui. Né? E qual é o resultado, portanto? O resultado é que a inflação vai ser, tá, 1 ponto percentual menor, 1% menor, entre o período T-1 e o período T. Então, no período T, a inflação é 1% menor do que no período T-1, em função, tá, do aumento do desemprego, que foi causado pela pior dinâmica da taxa efetiva de crescimento do PIB em relação à sua taxa normal, e isso tudo foi causado pelo aperto monetário. No final das contas, a gente tem um equilíbrio de médio prazo em que a gente tem menor inflação. O caso 2 é o aumento, tá, da oferta nominal de moeda. A gente vai sair de uma oferta nominal de moeda de 8 e vai acrescer a ela 2,5, levando a uma oferta nominal de moeda de 10,5. Tá? Então aqui vocês entendem essas continhas iniciais. Qual é a oferta real de moeda? Tá? A oferta real de moeda é o crescimento da nominal menos a inflação, isso são 5,5%. Se a gente vai pela curva da demanda agregada, a gente vê quanto que o PIB efetivo nesse exato instante vai crescer. Quanto é? Tá? Mais uma vez, é o crescimento da moeda nominal, está aqui, menos a inflação, tudo bem? Que está aqui. Logo, qual é o crescimento do PIB? 5,5%. Tudo bem? Pela lei de Okun, a gente já vai perceber alguma coisa acontecendo. Que coisa é essa que está acontecendo? O PIB efetivo está crescendo mais do que a taxa normal. Tudo bem? Se o PIB efetivo está crescendo mais do que a taxa normal, a gente sabe que o desemprego precisa se reduzir. Ele vai se reduzir aqui em 1%. Façam a conta está dada aqui. Se o desemprego se reduziu, tá, em 1% e a gente estava já no médio prazo, aqui no nosso ano zero, no ponto de equilíbrio, então isso indica para a gente que a taxa efetiva de desemprego, no nosso caso 2, tá, vai ser menor do que a taxa natural de desemprego. A economia foi um pouco além do que ela poderia ir. Qual a repercussão disso sobre o nível de preços? Tá? Aumenta o nível de preço, aumenta a inflação aqui em 1%, tudo bem? O que nos leva, portanto, à conclusão de que esse aumento do estoque de oferta nominal voltou ao equilíbrio de médio prazo, que é aquele ponto de repouso geral da economia, mas com uma característica, que não é
tá? A gente viu aqui, nada mudou em termos da taxa natural de desemprego, portanto, a taxa natural de desemprego não muda com o aumento da oferta nominal de moeda, e também a nossa taxa normal de crescimento do produto não se altera com o choque de oferta de moeda. Portanto, o que acontece no final das contas? A volta do equilíbrio com uma característica só a mais: inflação. Tudo bem? Logo perceba o que a variação da oferta de moeda causa na economia. A variação da oferta de moeda causa exclusivamente na economia variação de preço, mas não consegue causar nenhuma mudança estrutural na economia. O que isso quer dizer por estrutural? Variação na taxa normal de crescimento do produto ou mudança, variação na taxa de desemprego natural da economia. Tudo bem? Pois bem, feito. Isso daqui só mostra pra gente, que a moeda é neutra. Mais uma vez, vou chamar a atenção para isso. Ou seja, a moeda ser neutra significa que ela não muda variável estrutural. E a nossa conversa inteira aqui foi para mostrar isso. O que são as variáveis estruturais que nós vimos? Essa daqui, a taxa normal de crescimento do produto, e essa daqui, a taxa de desemprego natural. Tudo bem? Vamos lá, desinflação, a gente começa agora a chegar no ponto final do nosso curso, e basicamente aqui a gente vai estudar quais são as formas de desinflação. Então a pergunta é como é que o BC pode reduzir a inflação de um país. Vejam, muita gente confunde desinflação com deflação. Deflação é decrescimento dos preços. Então os preços atingem, ou seja, a inflação atinge um valor negativo. Desinflação é a gente sair, por exemplo, de uma inflação de 10 e ir para 8, ir para 6, ir para 3, ir para 1. Mas vejam, isso daqui é positivo, é positivo, é positivo, só a velocidade da variação dos níveis de preço que vai diminuindo, mas a gente não entra no cenário de preço decrescendo, então a gente não entra no cenário de deflação. Essa é a diferença entre desinflação e deflação. Como é que a gente vê uma desinflação em um país? Bem, pela curva que explica, pela relação que explica o comportamento dos preços. Qual é essa curva de Phillips ou oferta agregada? Mesma coisa. Tudo bem? Então vamos só para exemplificar. Vamos supor que um país queira, tudo bem, fazer uma desinflação de 14% no ano T-1 para no ano T 4%. Então aqui a gente está em T-1 em 14%, e a gente quer ir no momento T para 4. Então vai ser uma desinflação de 10%. É isso que está mostrando aqui. A desinflação vai ser de 4, menos 14. Portanto, a desinflação vai ser de menos 10. Tudo bem? Então a gente vai sair aqui, por exemplo, do 10 e ir para 0. Seria a mesma coisa. Então a gente vai precisar diminuir em 10 a nossa inflação. Mas aqui a gente só saiu de números diferentes porque aqui foi um exemplo que me deu na cabeça agora falando com vocês. Então veja, o que a gente precisa fazer para isso? A taxa natural de desemprego está dada, é 6 por quê? Por causa do nosso exemplo aqui. Então a taxa natural de desemprego está em 6, eu preciso saber qual é o desemprego necessário para poder chegar à desinflação que se quer ter. A gente chama isso, o desemprego necessário, de razão de sacrifício. Pela continha aqui, vejam, mudem para cá, puxem para cá, a gente vai ver que joguem para cá, muda o sinal, traz para cá, muda o sinal, que a taxa de desemprego necessária nesse momento T para chegar a essa desinflação de 10 são 16% de desemprego. Tudo bem? Esses 16% de desemprego mostra qual é a taxa de sacrifício, a razão de sacrifício para que a gente possa ter essa desinflação. A gente vai crescer em 10 pontos percentuais a taxa efetiva de inflação, de desemprego em relação à sua taxa natural, que são 6. Essa é a razão de sacrifício. Tudo bem? A gente pode tornar isso daqui também um movimento gradual, reduzindo, por exemplo, a inflação em 5% no primeiro ano e 5% no segundo ano. Desse jeito, a gente vai ter uma mesma taxa no final de sacrifício, mas essa taxa vai ser diluída em 2 anos. Façam a conta aqui, a gente vai ter 5 pontos percentuais de desemprego efetivo além do natural no primeiro ano e 5 pontos percentuais de desemprego no segundo ano para levar a inflação até o seu ponto
desejado, então esse é o ponto requerido, tá? Que aqui nesse caso, no nosso exemplo, são 4%. Então veja, a gente vai ter 5 pontos percentuais de desemprego além do natural no ano, 5 pontos percentuais de desemprego além do natural no segundo ano. Isso daqui vai nos dar, tá, aquilo que a gente chama de anos ponto de excesso de desemprego. No nosso primeiro exemplo, que é o choque desinflacionário, né, a gente vai ter anos ponto igual a 1, tá, e excesso de desemprego igual a 10 pontos percentuais. No nosso segundo caso, a gente vai ter, tá, primeiro, né, um crescimento de desemprego de 5 pontos percentuais no ano 1, mas a gente vai ter 2 anos ponto. Por quê? Porque a gente vai desinflacionar em 2 anos. Então a gente tem 2 anos ponto, e no primeiro ano a gente chega, tá, a uma taxa de desemprego efetiva de 11, e no segundo ano, tá, a gente vai alcançar aquela taxa efetiva de desemprego. Percebam aqui, vai ter que acrescer aqui, eu não fiz essa conta. A gente chega à taxa efetiva de desemprego no segundo ano, mantido, tá, também maior. Ou seja, no final das contas, é como se equivalesse, mas a gente dilui o tamanho, tá, do impacto do choque em 2 anos, quando a gente faz um gradualismo. Tá bom? A gente permanece com 5% de desemprego além daquilo que era necessário, tá, por um período de 2 anos, enquanto no choque a gente faz com que a economia em um ano só mantenha essa taxa de sacrifício, tá, de 5% de desemprego, 5 pontos percentuais de desemprego além daquilo que poderia aguentar. Tudo bem? Ou seja, a gente está... Qual que é a grande diferença, né? É que num choque, talvez no ano 2, a gente conseguisse reduzir essa taxa de desemprego. Quando a gente faz gradualmente, a gente mantém a taxa de desemprego acima da normal por 1, 2, 3, 4 anos, pelo tempo necessário para fazer a convergência, muito embora a taxa no final das contas seja menor. Tudo bem? Mas essa relação toda aqui não precisa ser tão linear assim. Por quê? Porque elas dependem das expectativas. Tá? E aqui entra a grande discussão chamada de crítica de Lucas, a forma das expectativas da curva de Phillips, expandida pelas expectativas, por exemplo, que é a grande inserção das expectativas adaptativas do Milton Friedman. Tá? Por isso que o tópico agora entra em expectativas e credibilidade. Qual é a crítica de Lucas? Bem, a crítica de Lucas é que as expectativas não olham só para T-1. As expectativas são forward-looking também. O que é isso? Elas olham efetivamente, tá, para o futuro. Tudo bem? Então elas podem olhar para agora e não considerar o que é especificamente o passado. É claro que na forma original que Lucas desenhou, tudo isso aqui que a gente está conversando, ele fez todo esse desenho, tá? Enxergando o passado, o presente e o futuro, e as pessoas reúnem todo o contingente de informação desses todos os momentos do tempo, diferente lá das expectativas adaptativas de Friedman, né, que só olha para o passado. Sobre isso daqui recai a crítica de Lucas, tudo bem? E daí a forma da curva de Phillips para Lucas é inserir as expectativas do tipo forward-looking. Elas necessariamente olham para frente, colhendo informação de todos os lados. Tá? Se um banco central é crível e ele quer desinflacionar a economia, tá? E se a gente está numa modalidade de expectativas que não é só backward-looking, então a gente vai mudar isso daqui, ó, né? Tirando esse elemento aqui, ó, tá? Então, vamos só substituir a inflação do período anterior por uma inflação forward-looking. É isso que a gente faz aqui. Ó, tá? Então vamos só assumir que esse Banco Central aqui é crível e que as expectativas de inflação já caíram para 4%. Tudo bem? Então, veja, na nossa formulação a gente tirou esse elemento aqui e trouxe, tá, a forma forward-looking de se criarem expectativas. Né? Desse jeito, veja, a gente chegou nessa formulação nova da curva de Phillips, e a nossa inflação, tá, esperada, forward-looking, ela já está em 4%, que é a inflação que o quê? Que no exemplo anterior, né, a gente queria chegar para o período T. Então as expectativas de inflação já vieram para 4%. Qual vai ser o desemprego necessário? Né? 0. Por quê? Porque a economia aqui, nesse caso, tem um Banco Central tão crível, tá, que sem nenhum sacrifício em termos de desemprego, já conseguiu levar, tá, os marcadores de preço a acreditarem na inflação de 4%, tudo bem? E ao fazerem isso, a inflação efetiva nesse período é de 4%, ou seja, só pela ação das expectativas. Desse jeito, tá,
se há uma condução bem feita das expectativas, um choque contracionista desinflacionário, que foi isso que a gente viu, pode ser bom por reduzir o custo em termos de desemprego da desinflação. Tudo bem? Então, a expectativa, nesse caso, se ela entende que o Banco Central merece credibilidade, seu mero ajuste de expectativa, né, faz com que os marcadores de preço sigam aquela inflação anunciada, que será perseguida, que será a meta de inflação pelo Banco Central, e nenhum desemprego é necessário em termos de taxa de sacrifício, de custo, para se desinflacionar o país. Tudo bem? Portanto, aqui se mostra, tá, aquilo que a perspectiva Lucas, né, a perspectiva novo clássica, tudo bem, da macroeconomia, traz, que é a maneira pela qual as expectativas são formadas, olhando-se para todos os lados. Isso daí conduz a uma determinada curva de Phillips, em que, tá, os agentes estão olhando para frente, e neste olhar para frente, não necessariamente o que está no passado será carregado em termos de inflação, né, para o futuro, se o Banco Central for crível e fizer com que as expectativas dos agentes se ancorem, tá? Portanto, não carreguem o passado, mas olhem para um futuro, acreditando que o Banco Central efetivamente fará o possível para chegar a essa taxa de inflação que ele anunciou. Tudo bem? Por fim, tá? Isso daqui é uma coisa que os novo-keynesianos trazem. Então a gente vai, tá, para a nossa discussão, que foi a guia de todo o curso que a gente teve, né, sobre rigidez nominal e contratos. O que esses caras querem falar? Eles querem falar que na economia existe um conjunto grande de contratos, né, e esses contratos impedem que exista um ajuste rápido, tá, de preços e salários na economia ao anúncio da política monetária de desinflação. Tudo bem? Então, quando, por exemplo, se tem um anúncio, tá, de desinflação, vários contratos na economia já estão assinados, já estão em vigor, tá, e eles não vão mudar assim que a política monetária mudar, ou seja, os preços não são tão flexíveis no curto prazo. É essa a mensagem aqui. Tá? E esses contratos todos de preço e salário que acontecem na economia, eles não acontecem assim, hoje, tá, todo mundo remarca os seus preços. Não, eles são desconcatenados no tempo, tudo bem? Então, o que isso daqui nos implica? Né? Isso daqui nos implica que existe algum custo em termos de desemprego e inflação. Tá? Essa taxa de sacrifício não consegue ser como a que Lucas disse que poderia acontecer, de ser zero. Tá? Não, esses preços aqui, ó, essa mudança da expectativa de preço não consegue ser tão instantânea assim como queria Lucas. Por quê? Porque existem rigidezes nominais colocadas, de preços e salários colocadas pela vigência, tá, de vários contratos na economia. Essa vigência é o quê? É uma vigência temporal, e uma temporalidade de cada contrato desconcatenada um do outro. Tudo bem? Então, o que se conclui dessa discussão novo-keynesiana? Rigidez de curto prazo, tá vendo? Rigidez de preço de curto prazo, rigidez de salário de curto prazo. Isso é o quê? Isso é keynesiano, foi Keynes que trouxe isso para a economia. Tudo bem? Então, várias vezes quando se percebe uma pouca resposta da inflação a uma política monetária contracionista, daqui ocorre por conta, tá, de salários e preços já terem sido contratados em períodos anteriores, o que faz com que no período atual já se tenha alguma inflação, porque veio desses contratos reajustados antes e agora, tá, por conta desses contratos estarem valendo, há um conjunto de preços, tá, e de salários que não respondem à desinflação, à política monetária contracionista do Banco Central. Eles permanecem no tempo. Tudo bem? Logo, o que vai acontecer nessa perspectiva é que uma desinflação que seja lenta, mas que goze de credibilidade, traria menores custos em termos de desemprego. Por quê? Tá? Porque, assim, de um período para o outro, os agentes vão recontratando preços e salários, mas recontratando a um preço futuro, tá, menor, a uma expectativa de preço menor, a uma expectativa, tá, de preços futuros menores. Isso daí vai conduzindo a economia para uma desinflação, tá, e não exige um choque de desemprego muito grande na economia, uma contração muito forte da taxa efetiva de crescimento do produto pela lei de Ockham, em relação à sua taxa normal, que faria com que vários contratos fossem simplesmente não renovados, aumentando o desemprego e reduzindo salários. Tudo bem? Então, logo, para essa perspectiva, o que é importante é que a credibilidade exista, para que se conduza forward-looking, tá, a menores preços e salários contratados, validando assim a intenção desinflacionária da política monetária. Tudo bem?
é isso. Aqui a gente conclui o nosso curso de Macroeconomia 1 básica para uma economia com governo, tá? Porém fechada. Espero que tenha sido de compreensão. Um abraço.